Glória a Deus. Deus é muito bom. Domingo passado a gente teve o culto, essa segunda, a gente teve o culto de nomeação da Holiness do Brasil, onde os pastores da Holiness foram nomeados, cada um para alguma igreja, todos para servir a Deus. E o pastor Joel, que estava conduzindo o culto, ele falou uma palavra que é muito importante para nossas vidas, que foi Deus que está enviando, é uma coisa boa, para os pastores se alegrarem, dizerem amém para o que Deus falou. Glória a Deus, a gente foi nomeado também mais 2 anos aqui na Holiness Suzano. E uma coisa que o pastor Joel contou naquele momento, eu queria compartilhar com a igreja, caso alguém não tenha assistido o culto de nomeação. Ele falou sobre como foi a adaptação do Theo, quando eles trocavam de igrejas. Porque como filho de pastor, toda vez que o pai saía de uma igreja para outra, às vezes de cidades diferentes, ele tinha que ir junto. E por vezes isso pode ser um pouco sofrido. Como filho de pastor, eu também tenho essa experiência, também passei por algumas coisas do tipo. Mas uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, o Theo saiu chorando esqueci de onde, perdão. Guararapes até Bastos, mas quando ele chegou em Bastos, não deu nem um mês, deu 1 mês, e ele já estava contente, porque Deus também tinha feito ser um tempo bom, eles passaram um bom tempo lá, foi muito bom para eles, e agora eles estão aqui em Suzano, e o Theo ainda diz que Deus é bom, também foi muito bom vir para cá. Eu achei isso muito legal, porque realmente Deus é bom, Deus não vai para lugar nenhum, a gente está indo de uma igreja para outra, e certamente a gente pode garantir que a gente não só canta, não só louva, mas se alegra em Deus onde quer que nós estejamos. Para mim foi um pouquinho mais difícil, mas depois eu conto como que foi. A gente está na série sobre ser igreja. A gente fala sobre coisas que tem nos nossos aspectos de ser comunidade santa do Senhor, de ser uma comunidade de adoradores a Deus, de ser uma comunidade de cuidado, que nós que pregou no domingo passado, sobre valores e identidades que nossa igreja, que nós temos como um corpo diante de Deus. E sobre todos esses aspectos é muito bom porque nos fazem refletir, nos fazem pensar e ter com mais verdade as nossas palavras, o nosso louvor, a nossa comunhão diante do Senhor. Porque nós somos igreja, é parte essencial de quem nós somos, precisamos entender e praticar isso em verdade também. Hoje a gente vai focar sobre a adoração. Todo mundo precisa ter um alvo para gastar as forças, alguma coisa que gasta as energias, alguma coisa que os olhos estão focados e que o seu coração realmente tem por intenção e intensidade também. E quando o nosso foco é Jesus, quando as nossas forças estão nele, a gente chama isso de adoração. Não apenas quando a gente canta, não apenas quando a gente está aqui na igreja, mas todas as nossas ações, todo o nosso pensar, todo o nosso entregar diante de Deus, quando nossos olhos estão em Jesus Cristo, é adoração e também é para Ele agradável. Jesus disse que os verdadeiros adoradores não adoram como, onde, quando, eles adoram em espírito e verdade. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Ele falou isso numa ocasião bem específica. Ele estava tendo uma conversa com uma mulher quando ele passava pela povoado de Samaria. Jesus era da Judéia. Judéia e Samaria eram lugares vizinhos que faziam parte, muitos e muitos anos, de um mesmo reino, do reino de Israel. Naquela época, Israel era governado por Roma e aqueles povos estavam separados. Povos que começaram como um só. Um deles passou por uma experiência muito diferente, distante daquela terra, e depois voltou. E o outro ficou e se misturou com as nações vizinhas. E, no meio disso, eles criaram certas rivalidades culturais, rivalidades também da forma como eles adoravam. Ou seja, não era normal para um judeu, como Jesus era, falar com uma mulher samaritana, como essa mulher que estava pegando água no poço era. Mas ele se encontrou com ela e pediu para ela pegar água para ele do poço. Já era uma coisa esquisita. E ele foi. Ela foi, né? Ela primeiro perguntou o que ele estava fazendo, achou esquisito também. Mas, no meio da conversa deles, ele falou que ele tinha uma água melhor do que a água que ela estava tirando para ele. Ele tinha água viva. E ela ficou interessada, porque a água viva que Jesus disse que não tinha fim,
que não fazia você sentir sede de novo. Dessa água, ela pediu para que ele oferecesse, e Jesus começou a bater papo. Olha só que esquisito, Jesus não tirou nenhuma água do bolso, não fez nada. Água viva era um termo que eles conheciam, uma água de rio, uma água que fazia as plantas crescerem, frutificarem, prosperidade, e Jesus foi conversar. Vocês vão ver que todo o Novo Testamento que alguém demonstra alguma necessidade, Jesus começa a falar. Até parece pastor, né? Qualquer oportunidade dá, começa a pregar. Você fala assim, nossa, não, pastor, eu perguntei que oração, né? Você está falando assim, não, que oração? A hora já chegou, né? Jesus Cristo, pá. E eu achei que não acontecia isso. O pastor Joel contava assim, não, pastor, quando dá a oportunidade começa a pregar. Eu falei, não, comigo não vai acontecer. E daí aconteceu. Eu falei, é profético. Mas é legal, porque Jesus fazia isso, então eu não me sinto tão fora de caráter. A mulher estava precisando de alguma coisa, ela precisava da água viva, ela precisava da verdade de Jesus na vida dela, que estava toda quebrada. E a verdade de Jesus poderia trazer uma realidade melhor para ela. Mas isso não era palpável, não era uma água física que talvez ela estivesse esperando. Jesus, na sua conversa, apontou e encontrou exatamente o lugar que ela precisava não só ouvir, mas ser transformada na sua vida. E no meio dessa conversa, que passou por, nossa, você é judeu, passou por, nossa, né, o que é essa água que a gente está tendo, chegou num ponto que Jesus falou assim, vai chamar o seu marido. E ela falou assim, não, mas é que eu não tenho marido. Ele falou assim, então, você está com um cara que ele não é seu marido, já passou por várias pessoas também, e você não se resolve sobre isso. E daí ela falou sobre a água, falou sobre alguma coisa palpável, falou sobre onde eles estavam, quem eles eram, e agora estava falando sobre quem ela era. Especificamente, ela tentou mudar o foco. Era um assunto desconfortável. Então, ela mudou o foco dela mesma para Jesus. E ela falou assim, você que sabe da minha vida, ele não teria como saber que ela não era casada, que já tinha vivido com vários homens que não eram maridos dela, e que esse homem não era marido dela. Ela apontou para Jesus, falando que ele é profeta, e começou a falar sobre onde. Ela tinha pensado no quê, ela tinha pensado em como, em quem, e agora ela está perguntando, onde então se deve adorar? Se você é profeta, você deve saber, porque os judeus falam que tem que adorar num monte, e os samaritanos falam que tem que adorar em outro lugar. E Jesus, ele respondeu o seguinte, lá em João 4, nos versículos 21 e 22. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A primeira vez que eu li isso soou muito presunçoso. A segunda e a 10ª também. Ainda soa presunçoso, mas agora eu entendo que não é. O que Jesus queria dizer não é que os samaritanos tinham menos capacidade de encontrar-se com a salvação, porque a salvação vinha dos judeus, mas a salvação, na pessoa de Jesus, veio através dos judeus, porque ele nasceu naquele povo, mas veio para todos aqueles que crerem. Por isso ele começa falando, creia em mim, mulher. Não importa que ela tinha vários desses casamentos estragados, que ela não sabia da identidade dela, inclusive ela estava pegando água num horário que ninguém estava lá, por vergonha de se expor à sociedade que a julgava por sua condição, e Jesus, que não fez nada disso, falou, creia em mim, mulher. E não só isso, ele chamou ela para crer, ele também disse que existe uma hora onde o onde que ela tinha falado também não importava, junto com o que ela tinha pensado, qual água que era melhor, quem que estava falando com ela, nem mesmo o onde da adoração fazia sentido mais, pelo menos para impedimento de adorar a Deus, porque os adoradores são diferentes a quem Deus chama. E ele fala, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Para ser um adorador, a gente tem que adorar quem a gente conhece, inclusive, a Jesus Cristo. Mas vamos olhar um pouquinho para essa mulher. Ela representa uma pessoa que precisa, uma pessoa que está em necessidade. E ela é uma pessoa que precisa esquisita, porque ela precisa de algo e não sabe do que precisa. Imagina alguém que passa fome pela primeira vez na vida, falando assim, nossa, eu acho que eu preciso ir para o médico, meu estômago está doendo, eu não sei o que é isso. E a pessoa vai para o médico, e o médico que sabe do que se trata fala assim, não, acho que você precisa comer. Isso já não precisa nem de remédio. Que nem uma pessoa dessas, vamos supor que tem uma pessoa que não conhece a sensação de fome e experimenta isso pela primeira vez, era o que essa mulher estava passando. Ela nunca tinha ouvido falar e ela nunca tinha encontrado com Jesus, Salvador, o Messias. Então, quando ela encontrou de cara com ele, por mais que ela precisasse dele mesmo, ela não entendia isso. Ela era alguém que precisava. E para aqueles que não conhecem a Jesus, talvez vão estar passando por algo parecido.
vão estar perguntando várias coisas da sua vida, sobre quem, sobre como, sobre onde, sobre quando, e Jesus Cristo é a resposta. Mas para aqueles que encontram a Jesus, a gente começa uma jornada diferente e que parece que encontrar Jesus era a finalidade da nossa vida, né? Jesus é a salvação, e depois que eu encontro Jesus tudo acabou, mas pelo contrário tudo começou. E aí vem outras perguntas. Eu já perguntei quem era o Salvador, e agora que eu encontrei, como que eu faço para adorar Ele? O pessoal de casa, como que eu faço para adorar e cantar os cânticos se eu estou em casa, distante do corpo de Cristo, distante da comunidade? Essas perguntas podem vir e podem nos confundir, porque depois que, como a mulher, era alguém que precisa receber, a gente se torna alguém que precisa oferecer. Não faz sentido alguém que é crente, que crê em Jesus Cristo, que é seguidor dele, discípulo de Jesus, como nós somos, como igreja, se não o adorar. É característica do discípulo de Jesus também ser adorador de Deus. É uma coisa só. Depois que a gente é alguém que precisa receber, a gente é alguém que precisa oferecer. Mas, como eu comentei, a gente pode ser como essa mulher, mesmo depois de conhecer a Cristo, com um olhar confuso. E uma das coisas, eu falei sobre a minha adaptação, quando, no caso, eu saí da Igreja Holiness de Curitiba e vim para a Igreja Holiness do Bosque, em São Paulo. E eu mudei não só de cidade, eu mudei de estado. Foi bem chocante, o meu sotaque, que agora eu já perdi, chocava muito os meus colegas. Eu pedia para o pessoal passar o penal, que não era nenhum código legal, era um estojo, que as pessoas chamavam de estojo, e eu não entendia. Eu pedia o corretivo e o pessoal me passava o branquinho. Era muito confuso a comunicação e quando eu errava um termo comum, eu ficava com mais vergonha e eu não conversava. Para mim não foi um mês de adaptação, eu precisei de 5 anos para fazer amizade quando eu cheguei em São Paulo. E não porque em 5 anos não teve oportunidade. E não só porque eu era tímido, muitas outras coisas aconteceram, especialmente porque eu ficava muito preocupado com essas perguntas. Eu preciso de uma oportunidade para encontrar, eu preciso de um assunto para conversar, um quê? Se eu não tiver algo para falar, eu não vou conseguir fazer amizades. Se eu não tiver um local para encontrar com amigos, eu não vou conseguir fazer amizades. Se eu não tiver uma pessoa que combine com o meu jeito, que encaixe comigo, não vai dar certo. Em todos esses pensamentos eu ficava preocupado. E a minha preocupação era tamanha, que quando eu percebia, já tinha passado toda a conversa que os outros estavam tendo, e eu não tinha entrado nela. E quando eu estava no colegial, já 5 anos depois de estar em São Paulo, tinha uma pessoa que eu conheci no acampamento, de vista assim, e ela vinha todos os dias, ela também era da igreja, de outra igreja, mas a gente estudava junto. E ela vinha todos os dias cumprimentar e dar bom dia. E eu não queria conversar com ela, eu não gostava muito, eu achava ela irritante. Mas ela continuava vindo todo dia dar bom dia. E eu tinha que ficar respondendo, nossa, olha só que chato, é o que eu pensava. Mas depois de um tempo, eu pensava, nossa, eu não tenho assunto, não tenho o quê, não tenho onde, porque eu não estava no acampamento, não tem mais o assunto para falar, não tem mais a situação que está acontecendo. Pensava talvez o quando, né? Porque não era um momento bom para fazer amizade, talvez aquela pessoa não era uma pessoa que eu queria ser amigo, é o que estava na minha cabeça, né? Eu queria ser amigo de outras pessoas que que eu admirava algumas coisas, que eram diferentes, assim, e essa moça eu não queria ser amigo. Hoje ela é minha melhor amiga. Eu pedi permissão para falar da Isa dessa vez, e eu chamava ela de irritante bastante, perdão, mas a insistência dela valeu a pena, pelo menos para mim. Eu estava num lado bem complicado, minha postura não era boa, porque eu me preocupava muito com essas coisas. Eu me preocupava que nada fazia sentido na minha cabeça. E, na verdade, não fazia, porque depois que a gente se tornou amigo, a gente discutia muito, a gente tinha opiniões diferentes, a gente tinha formações diferentes, até uma cultura um pouco diferente. E a gente até começou a trabalhar junto e não funcionava muito bem no começo. Mas depois de um tempo as coisas começaram a acertar. E eu achei que as coisas começaram a acertar porque passou o tempo. E todo mundo fala assim, não, dá tempo ao tempo para as coisas, né? Às vezes você vê uma criança que briga com a outra, depois de um tempo elas já estão fazendo as pazes. Mas não é o tempo. O tempo permite a gente ver e não permite acontecer. O que permite acontecer uma amizade ou a adoração a Deus é o próprio Deus. A mulher samaritana, ela precisava da verdade de Jesus, mas ela também evitava. Talvez ela também achava que era inconveniente o que ele estava falando. Toda vez ele tinha oferecido uma água viva, mas ele vinha com assuntos que para ela eram desconfortáveis.
e ela também fugia de Jesus, que era aquele que precisava, que era aquele que estava insistindo em falar com ela. Não era sobre as questões que ela estava colocando no lugar, porque toda vez que ele levantava um assunto, ela tentava desviar. Não era sobre onde adorar a Deus no templo, não era sobre ser judeu, sobre ser samaritano, nem sobre ele ser homem e ela ser mulher. Era sobre alguma coisa mais importante e mais essencial. Olha só como Deus fala em relação ao seu povo do Israel antigo, muitos anos antes dessa nação se separar. Lá em Ezequiel 33, 31. O meu povo vem a você, Ezequiel, profeta de Deus, como costuma fazer. Ele se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Como uma mulher que sabia muito bem falar, que colocava qualquer assunto na mesa, eles falavam muita coisa. O povo era orgulhoso porque era o povo escolhido de Deus para adoração. E eles tinham tudo na mão. Todas essas perguntas que às vezes eu me travava, eles tinham resolvidas. Eles tinham o quê? Eles tinham o que era adoração, eles sabiam, tinham a revelação do próprio Deus, eles eram o povo escolhidos, eles tinham quem? Né? O próprio Deus estava com eles, falando com eles através dos profetas, eles tinham o onde, né? Eles construíram um templo de adoração a Deus, que Deus mesmo instruiu como construir o templo, eles tinham onde adorar, eles tinham como, através das leis que Deus deu para Moisés, eles tinham uma série de instruções sobre como adorar a Deus. E por mais que eles tinham, aparentemente, todos os ingredientes para adoração, o coração deles não tinha Deus. O essencial, o que brotava de dentro, não era de Deus. Não importava ter todo o resto dos ingredientes, se você pegar um monte de saquinho com as embalagens e jogar no forno, não vai sair nenhum bolo. Vai sair um monte de coisa queimada e estragada. O essencial é o que vinha de dentro, é o que consegue unir em harmonia todas essas coisas que são importantes, inclusive. Para eles, o templo foi Deus que instruiu, não era alguma coisa a ser utilizada de mal forma, era para adoração. Inclusive a lei, inclusive o próprio Deus não era mal. Faltava a eles o que vinha do coração. Eles não sabiam como adorar, porque eles não tinham em si o próprio Deus. E eu fico perguntando, me pensando em relação à minha própria vida, e eu queria abrir também para os irmãos. Vocês já passaram por algum momento de vida, ou têm passado agora, ou é constante, que tantos parâmetros, que tantas perguntas, que tantas coisas que a gente tem que ver e se reajustar, tantas dificuldades que nos cercam, atrapalham as nossas escolhas e acaba ficando parado sem fazer nada? Quando eu era pequeno também, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade, estou tentando superar, eu mal conseguia pedir alguma coisa na fila da cantina, porque eu ficava indeciso, e daí todo mundo passava na minha frente e acabava o intervalo, e eu tinha que voltar para a sala, não passando fome, mas passando vontade, pelo menos. Eu não ia passar fome por 20 minutos, né? Mas eu passei por muito disso, perdi várias oportunidades que puxar papo com alguém, eu falei que eu tive dificuldade de criar amizades, porque eu não sabia o que falar. E às vezes era só abrir a boca. Eu já vi gente que fazia amizade só dando um cutucão no outro, falando assim, né, bom dia, não tem nem papo, e só vem. E tem gente que tem dom, né, de sair conversando sobre as coisas, até sobre o clima, consegue fazer uma conversa interessante. Koji Nakayama, nosso irmão, tem o dom. Você pode colocar qualquer coisa, coloca um papel na frente dele, ele vai conseguir fazer um assunto interessante sobre um pedaço de papel quadrado sem nada no meio. Isso daí é legal. Ele consegue fazer esse contato com pessoas que não conhecem. Mas a importância é que ele não fica e que não se fique preocupado com essas coisas. Mas você já tem passado por isso? Seja na adoração, relacionamentos, muitas preocupações, perguntas sobre como eu vou fazer isso, onde que eu faço isso, quando que eu faço isso, com quem que eu faço isso, e às vezes te trava. Muitos jovens talvez passaram por isso na escolha de curso para vestibular e falam, eu não sei o que fazer. Será que vai ter alguma resposta que vai cair do céu? Olha só, esse aqui é o seu curso, em tal faculdade, presta só lá. Não vem esse papelzinho do céu. Pelo menos para mim não veio, né? Não veio para ninguém? Ok. A gente pode ficar muito confuso, porque existem muitas escolhas nas nossas vidas, e mais ainda, existem essas perguntas que vêm junto com as escolhas. Mas quando a gente aplica isso na nossa vida cristã, complica. Porque a nossa devoção é colocada em xeque. Eu falei no começo que todo ser humano precisa colocar suas forças em algo. E se a gente estiver confuso e não colocar nossas forças em Deus, a gente necessariamente vai colocar as forças em outras coisas. Durante a pandemia, eu não estava saindo de casa e eu gostava muito de sair para encontrar os outros. Às vezes eu vinha de São Paulo para Suzano e voltava umas 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Eu tinha passe de estudante, então o trem era baratinho, era ótimo fazer isso. E depois que eu fiquei parado, eu falei, o que eu vou fazer?
Eu tentei ligar para um monte de pessoas, até lesionei o cóccix, porque eu ficava sentado demais na cadeira para fazer reunião. E depois disso que enjoou, eu não sabia mais o que fazer, eu comecei a ficar parado. Eu parei de conversar com as pessoas, eu parei de ter contato com meus amigos, e eu comecei a virar uma ameba, porque eu não tinha onde gastar as forças. Eu percebi que eu comecei a gastar as forças no exercício de levar comida para a boca, eu ganhei uns quilos. Eu gastei as minhas forças, às vezes, procurando hobbies, não, né? Isso seria até interessante. Mas assistindo televisão ou coisas que só passavam pela minha cabeça, eu nem lembro o que eu assisti, e gastei tempo que talvez não me fosse interessante. Eu podia ter encontrado alguma coisa que era legal, mas não foi o que aconteceu comigo. Como anda a sua adoração? Será que anda que nem essa ameba que eu estava? Ou você tem conseguido gastar suas forças em algo que vale a pena? E esse algo que vale a pena é Jesus. Talvez, que nem a mulher, você passe a vida se preocupando simplesmente com o dia seguinte. Nossa, eu tenho que trabalhar, porque trabalhando eu consigo dinheiro para sobreviver, e com o dinheiro para sobreviver, eu trabalho mais no dia seguinte, e isso só sendo uma sobrevivência sem vida é um pouco angustiante. Que era o que a mulher estava fazendo. Ela ia lá pegar água porque ela precisava para sobreviver, não porque ela tinha prazer em pegar água no sol do meio-dia sozinha, sem ter ninguém para ajudar ela. E daí um dia vem um cara esquisito, com aparência duvidosa. Jesus não tomava muito banho, porque ele era, né, nômade. E falando sobre assuntos esquisitos, a vida dela, não sei se eu fosse ela, eu ia pensar, nossa, não podia ficar pior, né? Eu já estou numa situação desconfortável, eu não quero conversar com ninguém, e vem alguém com esses assuntos esquisitos. Quando a gente está nesse momento de não saber o que fazer, confusos e até parados, porque a gente está cheio de dúvidas na nossa cabeça, o que a gente menos quer é alguém vindo incomodar, puxando assuntos desconfortáveis para nós. Mas talvez é o que a gente precisa. Para ela, precisa para receber, e como adoradores, a gente precisa para tomar alguma atitude e não ser que nem o povo de Israel, que falava muito que eles eram adoradores e não faziam nada. A gente fala que a gente crê em Jesus Cristo, mas a gente precisa adorar de acordo também. E a adoração tem alguns fatores importantes. Não são esses que eu comentei anteriormente, mas tem alguma coisa interessante. Conforme o tempo foi passando, eu consegui fazer algumas amizades. E a idade me ajudou a ter paciência, a não ser tão ansioso, não pensar em tantos fatores e tantas coisas. Veio um pouquinho de sabedoria, mas junto com a idade, aquela vontade que eu tinha de ter amigos começou a diminuir. Não a vontade, mas a energia que eu tinha, né, pelo menos a disposição. Antes eu conseguia, né, falar, não, vamos varar a noite, ficar conversando a noite inteira com as amizades. Depois eu falei, não, eu preciso dormir, eu não tenho mais energia. E foi diminuindo, o que não necessariamente é ruim, a energia. Mas se a minha motivação diminuir junto com a minha energia, o que aconteceu em certo momento da vida, eu não fazia mais amigos de novo, voltava para o mesmo problema, com uma situação completamente diferente. A vida cristã pode ser que nem a minha jornada de amizades. Ela pode começar cheia de energia e cheia de dúvidas, e ela pode depois ficar simplesmente como uma vida parada, sem forças para seguir em frente. Você pode até ter discernimento, mas nada vale se não tiver atitude junto com isso. Ficando parado, a gente perde oportunidades constantemente. Perde a oportunidade de adorar a Deus, perde a oportunidade de falar sobre como Deus foi bom nas nossas vidas com outras pessoas. Será que você tem perdido oportunidades na sua vida? Será que você pensa que você não pode fazer algo diante de Deus porque talvez você não merece? Você percebe que você é pecador e pensa, não funciona, eu não posso adorar a Deus porque isso vai ser sujo diante dele, não vai funcionar, e você se trava. Quem sabe, talvez você, alguém assistindo, alguém aqui, está distante de Deus e fala assim, nossa, eu não posso voltar, Jesus não vai me aceitar. E todas essas dúvidas são aquelas dúvidas que nos impedem uma adoração genuína. Talvez você ache que não tem uma direção clara. Fala assim, nossa, se Jesus falasse, esse aqui é o jeito certo, você vem aqui em tal igreja, você canta tal cântico, e isso daqui vai ser a adoração que você pode fazer, e eu vou ficar satisfeito. Mas também não vem. Talvez pareça que não tem nada na sua frente para você começar a fazer alguma coisa. Mas se como o povo de Israel, que eles tinham tudo na mão, também não conseguiam, talvez não é sobre isso. Não é sobre o que tem na nossa frente, mas é o que tem no interior. A gente se preocupa com esses detalhes. E quando a gente se preocupa com os detalhes, com o que não é essencial, o essencial fica faltando. Aí vem aquelas frases na cabeça, né? Alguma hora eu tomo jeito, pode ser para depois. Quando Deus falar claramente alguma coisa, eu vou fazer. Enquanto eu não souber 100% o que Deus quer, eu não vou nem começar, porque eu não corro o risco de errar. E o que não errar é uma motivação ótima, mas não fazer nada é uma atitude terrível. Eu pensava isso em relação ao chamado. Nossa, não, eu não vou para o ministério, eu não vou fazer nada, não vou,
porque eu não sei o que Deus quer de mim. E aí Deus cobrou. Ele cobrou antes de revelar tudo o que ele queria de mim. Porque também não era isso que faltava. A gente fica tentando postergar algumas decisões, e olha só o que Jesus fala sobre esse tempo. Na continuação do texto de hoje, lá em João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Não é sobre o que a gente tem na nossa frente, é sobre o que está no interior. Deus é espírito, então nós, como adoradores, temos que adorar em espírito e verdade. E a hora já chegou, Jesus disse. Estava chegando e de fato já chegou. Não precisa esperar, é hoje que a gente tem que fazer. Olha só como Hebreus fala sobre esse hoje, lá em Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. E mais tarde ele fala também no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 6 e 7, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, o descanso prometido de Deus, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, com quem, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. O momento certo que Deus escolheu para a gente segui-lo, para a gente fazer as nossas coisas, é hoje. E hoje é uma palavra muito adequada para isso, porque todo novo dia é hoje de novo. Amanhã só é amanhã até que chegue, depois é hoje. E ontem já passou. Não é tarde. Se alguém pode falar assim, nossa, mas eu me converti tarde, será que eu vou conseguir louvar a Deus sem vitalidade do corpo? Será que não está tarde demais, eu já errei muito, não consigo voltar atrás? Será que eu briguei com alguém e já passou muito tempo e fica desconfortável tocar no assunto? Não é tarde para fazer coisas que agradam a Deus, seja reconciliar com alguma pessoa, seja cantar, desafinado que seja, às vezes regulando o volume, seja se voltar em oração profunda, em devoção ao Senhor, no seu pessoal, no comunitário, falar de Jesus para as pessoas que precisam escutar dessa verdade. Nunca é tarde demais quando é hoje. Vai ser tarde demais quando hoje for ontem. Então não deixa o hoje se tornar ontem, porque o tempo certo é sempre hoje, para a gente fazer a nossa adoração. O dia determinado por Deus é agora. A gente não pode deixar que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos, que as nossas inseguranças, que todas as coisas ao nosso redor nos limitem a nossa adoração. Quando a gente foca nas dores e nossos pecados, a gente às vezes pensa que a única forma de olhar para Deus é de joelhos, porque a gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe quanto a gente ofende o Deus da criação, o Deus que é santo. E ter essa consciência não é alguma coisa ruim, porque a gente ter a consciência do nosso pecado significa que em nós habita o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas quando a gente tem consciência do pecado e olha para o pecado, a gente vai focar nele. A nossa consciência do pecado deve ser olhar para Deus, olhar para o Senhor, que não apenas nos dá misericórdia, mas também nos dá graça para a gente ver. Se a nossa adoração for somente prostração, a vida cristã ia ser apenas servidão. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é contemplação, é exaltação, devoção diante de Deus, com toda a verdade de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. O que Jesus disse à mulher também vale para nós. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não são conceitos enganosos, não depende da gente mesmo ou do que está nas nossas mãos. Lá em João 14, 17 está escrito o seguinte: o Espírito da verdade vive com vocês e estará em vocês. Não estará apenas com vocês, o Espírito da verdade está em nós. Aí agora a gente tem alguma coisa no interior que vale a pena para quando a gente expressar para Deus ser adoração adequada. Não porque eu sou puro, porque eu estou limpo de pecados, mas porque eu fui purificado por Deus. A verdade de Jesus Cristo quebra os questionamentos, as dúvidas e as hesitações que a gente tem. E o Espírito que está dentro de nós nos faz fluir transbordantemente em adoração. Não apenas nos cânticos, não apenas com palavras de elogio, mas em todas as nossas ações, o tempo todo, o que a gente faz, olhando para Jesus, é adoração. Não é por onde, não é por como, não é por quando, não é por o quê. É em espírito e verdade. É através, por meio de
com o espírito do nosso interior para fora e de fora para dentro. Apenas com ele a gente pode adorar. A minha amizade foi muito esquisita com essa minha amiga Isa, e a gente discutiu bastante na nossa adolescência. Eu até cheguei a pensar se, nossa, será que valeu a pena? A gente ficou muito amigo e a gente conversa todo dia e a gente sempre se desentende. Humanamente, parece que não valeria a pena. Se eu te colocar na balança, falo assim, nossa, acho que podia ter evitado. E o tempo também não ajudou. O que ajudou foi quando a gente foi olhar para Jesus e falou assim, nossa, né? Jesus é bom. E daí começou a dar certo as coisas. A gente que até hoje é completamente diferente, tem uma proximidade muito grande, porque o Espírito que habita em nós nos fez ter esse relacionamento. O Espírito que habita em nós nos fez adorar a Deus enquanto a gente tem contato um com o outro. O que torna uma amizade boa, produtiva, não é, nossa, eu combino com tal pessoa, nossa, tal momento é bom para a gente se encontrar, a gente tem tal ocasião, a gente estudava junto, a gente podia se ver todo dia, hoje não. Não são nenhuma dessas coisas. O que torna a nossa adoração algo bom? O que torna a nossa adoração algo bom é em que, por meio de que a gente faz o que a gente faz. Tudo o que a gente faz. A mulher samaritana, ela se perdeu nos seus relacionamentos, nas suas ideias, até mesmo na conversa. Ela pensava que era sobre etnia, sobre conhecimento religioso, não era sobre nada disso. Você já se viu perdido nessas coisas, se perguntando em meio dessas dores, dessas perguntas, questionamentos que vêm na cabeça? Se isso acontece, você tem sentido que as suas forças onde você gasta valem a pena? Pensa um pouquinho. Onde você gasta as suas forças? Se em algum grau não vale a pena, esse grau você precisa ajustar. Se a sua adoração tem sido focada nesses detalhes, em como, em quês, às vezes qual cântico cantar, às vezes como cantar, às vezes onde cantar, que não são detalhes pouco importantes, são coisas importantes, mas primeiro, antes disso, tem que ver o essencial. Tem algo na sua vida, te pergunto, que torna essa adoração menos verdadeira? Que se tem algo, é porque te falta o Espírito de Deus. Se você já se perguntou se Deus tem algo para te dizer, se tem alguma coisa que falta um momento, alguma diretriz de Deus, eu vou afirmar, Deus tem algo para te dizer, e hoje, inclusive. Deus sempre tem algo para te dizer. Você só precisa deixar o Espírito da verdade revelar e você abrir os seus olhos, que às vezes você mesmo está fechando para Ele. Você pode adorá-lo em espírito e verdade, porque o Espírito da verdade habita em todos aqueles que creem, de graça. Torna possível, dá possibilidade, dá nosso propósito para a vida diante de Deus. O que é ser igreja? Ser igreja é adorar em espírito e verdade, sem preocupar com detalhes, sem se limitar, porque nós somos humanos limitados, entendendo que Deus nos possibilita adorar Ele como Ele é digno de receber, maior do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Se tem alguém que está escutando essa palavra hoje e não conhece a Cristo, e não pensa sobre adoração porque está preocupado com muitas outras coisas, às vezes com o que comer amanhã, às vezes com como conversar com as pessoas, às vezes como a sociedade te trata, se todas essas confusões te pesam mais do que a vida, eu te convido a orar nesse momento. E o pessoal que crê em Jesus Cristo também vai estar orando pela sua vida. Mas eu vou convidar, se tiver alguém, ora comigo nesse momento. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que passa no coração de cada um. O Senhor sabe o que passa no coração das pessoas que precisam ouvir da Tua palavra. Se tem alguém nesse momento que está orando diante do Senhor, que essa pessoa possa entregar o coração, a vida para o Senhor, entender que o Senhor é Salvador, te aceitar como Senhor da vida, desenvolver um relacionamento contigo, assim como a mulher samaritana que precisava da Tua palavra de verdade, da Tua água viva, que as pessoas que estão ouvindo essa palavra possam também receber da Tua água viva. E que nesse momento, essa pessoa também se torne um adorador em espírito e verdade, porque o Teu Espírito é dado de graça a todos aqueles que creem. Então que o Senhor possa estar tocando vidas, que o Senhor possa estar nessa vida que hoje está recebendo a Tua palavra, transformando, tornando em alguma coisa muito melhor, que vale a pena, que tenha onde gastar as forças, sem se preocupar com detalhes pequenos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Também, para nós, eu gostaria de fazer um outro convite. Se você tem buscado viver como adorador e gostaria de aperfeiçoar a sua adoração, se tem alguma coisa de errado, um pequeno grau que seja, então tentar alinhar mais no Espírito Santo de Deus. Tenta relembrar que através dele, por meio dele, a gente pode sim fazer uma adoração perfeita.
E como esses adoradores que nós somos, eu convido a você orar diante de Deus, entregar diante dele o seu coração para se tornar cada dia mais um adorador digno do Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar também entregando nossos corações? Senhor Deus, só o Senhor é bom. Só o Senhor é aquele que pode receber dos nossos corações quebrados e confusos e nos trazer a verdade, que nos traz revelação, que nos traz harmonia como corpo e também como adoradores. Que a gente possa entender que como igreja nós podemos encontrar com unidade, nós podemos te adorar em verdade. Que o Senhor possa estar alinhando cada detalhe que seja, por mais que a gente ache impossível ser perfeito e nós não nos tornaremos, a gente pode te adorar com perfeição porque o Senhor habita em nosso meio. Que o Senhor possa nos mostrar com verdade que a gente é livre para te adorar, que a gente é livre para receber da tua palavra, para compartilhar também do teu evangelho, onde quer que a gente esteja. Que todas as nossas atitudes, olhando para o Senhor, possam ser adoração digna do Senhor, adoração que sobe ao Senhor de forma agradável, com sacrifícios que são da nossa vida, sacrifícios vivos que a gente se entrega diante do Senhor. Por favor, nos ajuda a alinhar. Se tem algo em nossos corações que te desagrada, por favor, revela e nos ajuda a te entregar, a pedir perdão e a consertar, porque nenhuma confusão vale a pena. Só a adoração ao Senhor vale. Em nome de Jesus a gente ora e a gente agradece porque o Senhor tem sido bom em nosso meio. Amém.